Na cultura racional são apresentadas duas 21 eternidades. Uma para falar da deformação da planície racional, juntamente com seus causadores, e a outra 21 eternidades para falar da evolução dos seres humanos. As 21 eternidades dos primeiros volumes mostram como se deu a deformação da planície racional, assim como a deformação dos habitantes que vieram junto com ela e que acabaram por se extinguir em cima dela. Então essas 21 eternidades marcam os degraus de descida da planície racional, o seu afastamento do seu lugar de origem, do seu verdadeiro estado natural de pureza racional. Assim, cada eternidade listada mostra um degrau de descida da planície racional em deformação, se deformando e se afastando do mundo racional, e ao mesmo tempo, criando e se metendo nesse buraco cósmico racional. E nesse buraco, produzindo uma infinidade de vidas deformadas, vidas fora do seu verdadeiro natural. Essas são as 21 eternidades, ou 21 degraus, porque cada degrau de descida levou uma eternidade para se deformar. Ficando assim, com o passar das eternidades, todos nesse buraco fechado a 7 chaves. Com muitos olhando para cima, para o firmamento, e se perguntando, como viemos parar aqui embaixo, nesse buraco? Então, cada eternidade mostra um degrau da deformação, transformação e formação desse mundo deformado material, com seus seres de vidas provisórias e passageiras, em busca da verdade ou da solução da vida, mas, sem nunca, até então, encontrar. Essa é, basicamente, a primeira 21 eternidades. E as 21 eternidades, listadas no 18º do histórico, não tratam da descida, ou da deformação e transformação da planície racional, mas da evolução do ser humano, aqui em cima do chão. Então são 21 eternidades que mostram a subida dos seres humanos, desde quando surgiram do chão, na forma de monstrinhos, e evoluíram suas formas, até chegarem a selvagens. E de selvagens para bicho racional, e de bicho racional, para animal racional, e de animal racional, para fase de aparelho racional, ou fase racional. Quer dizer, a fase de todos terem um mapa, a planta e a bússola para saberem e terem como sair de dentro dessa sepultura de sofredores imortais. E de aparelhos racionais, para racionais, e de racionais para o grau de supremacia racional. Aí chegamos na 21ª eternidade, com a volta desses novos racionais para dentro do mundo racional. Então são 21 eternidades de subida, que culminam com a saída de todos para fora desse buraco de base material, de produção de seres sofredores e mortais. É como se fossem os 21 degraus de retorno dessas vidas privilegiadas com o raciocínio, produzidas nessa deformação racional. Então a primeira 21 eternidades aponta para baixo, mostrando a abertura desse buraco cósmico racional, onde foi gerada a humanidade. E a segunda 21 eternidades aponta para cima, mostrando a saída da humanidade de dentro desse buraco encantado, que estava fechado a 7 chaves. Saída por meio do desenvolvimento do raciocínio, por meio da sua racionalização. Quer dizer, por meio da transformação dessas vidas materiais sofredoras e mortais, transformada pelos seus raciocínios em vidas eternas racionais. Salve! A visão da Terra. A planície racional desceu, e foi abrindo esse vácuo, com suas divisões. Depois se transformou, e continuou descendo, formando espaço com suas divisões, as camadas atmosféricas. Então desceu e ficou dentro desse buraco, formado por ela mesma. Ficou assim, a planície racional deformada em água e terra, com as águas sendo cercadas por montanhas de gelo. E no meio dessas águas de grande extensão, no meio desses mares, ficaram os continentes. E os seres humanos aí ficaram, vivendo sobre a terra, em seus países. Daí veio nossa evolução, e hoje, aí está a ciência se esforçando para nos explicar nossa origem, nossa evolução, nossa astronomia, nossa cosmogonia, nosso propósito de vida. É quando vem a formulação das ideias, sobre o formato da Terra e seus supostos movimentos. Levando todos a entenderem, desde pequeninos que a Terra é uma bola, um globo que gira mais de 1.600 km por hora. Quando na verdade a Terra é parada, e sua superfície é plana, é o plano do fundo de um poço cósmico. E aí entra essa explicação do João, sobre uma das razões pelas quais os cientistas, e outros, entendem a Terra como sendo uma esfera. Porque conforme a pessoa sobe, mais a imagem vai distorcendo, mais a imagem da Terra vai se curvando, até chegar a ser vista como uma bola.
Assim, não sabendo desse efeito óptico, dessa ilusão de ótica causada pelo campo magnético, adotam sem questionar esse formato ilusório da Terra, a forma de uma bola. Então tem esses efeitos causados pela distância entre a posição do observador e o objeto observado. O mesmo acontece com o som que ouvimos. Conforme a distância, esse se modifica. Conforme vai se aproximando é de uma forma, conforme vai se distanciando é de outra. Não é o som produzido que muda, mas as ondas sonoras que vão sendo percebidas, conforme o produtor do som vai se aproximando ou se afastando. Ou como a dimensão de um objeto, que é percebido de perto ou de longe, quanto mais distante, menor fica, quanto mais perto, maior fica. Mas não é o objeto que fica variando de tamanho, é a posição do observador que determina como o objeto será visto ou percebido, se grande ou pequeno. Assim é com a imagem da Terra. Quanto mais alto está o observador, mais esférica ela parecerá. Quanto mais baixo, mais plana ela parecerá. Porque tem isso, a influência da distância, a distorção causada pelo tamanho do campo elétrico e magnética entre o observador e o elemento observado, levando muitos a concluírem que a Terra é uma esfera, porque assim lhes parece a grandes alturas. Com isso vão considerar a Terra como mais um outro planeta qualquer, onde, por acaso, aqui foi capaz de se produzir vidas orgânicas, pelos fatores físicos que, por acaso, se alinharam precisamente para essa produção. Quando a verdade é outra, muito diferente do que pensam e imaginam, nada foi, e nem é, por acaso. E hoje aí estão, na cultura racional, as revelações sobre a geografia da Terra e de nosso universo, e principalmente, a sua origem e o seu propósito, o propósito racional. Salve! Atualizados. Assim estão todos os estudantes que deram atenção às palavras do João, palavras de incentivos com suas explicações racionais. E hoje, estão todos com suas lidas e relidas feitas dos 1000 livros, e aí estão seguindo firmes no estudo do curso supremo do raciocínio, interpretando os assuntos no modo do desencanto, avançando no correto saber racional. Então hoje, atualizados com os andamentos da fase racional, todos sabendo dos princípios básicos da forma correta, de como se estudar a cultura racional. E que princípios são esses? Os princípios do redígio do desencanto. Mas que princípios são esses? A forma de comunicação progressiva, que no princípio acham esquisita, mas, com o tempo, vão considerar mais do que natural, pois é uma forma de comunicação similar à que há milênios usamos com as crianças, quando explicamos as coisas ao alcance de suas tenras idades, para depois irmos modificando, até que elas, crescidas, passem a ser capazes de entender as coisas de forma madura, mais dentro da realidade dos fatos. Assim é, analogamente, o redígio do desencanto, a forma de comunicação racional que, inicialmente, nos apresenta suas revelações e explicações, de forma a atender nossa infantilidade, nosso primarismo sobre os assuntos existenciais racionais. Primeiro nos fala que não somos daqui, que estamos fora do nosso mundo de origem e que, por isso, somos sofredores e mortais, pagando o abuso cometido, quando éramos puros, limpos e perfeitos, progredindo numa parte que não estava pronta para entrar em progresso. Assim se inicia as explicações pelo método do redígio do desencanto, entremeando um assunto com outro e revelando, em doses homeopáticas, as verdades dos fatos. Razão pela qual, nos 21 volumes iniciais da obra, mal se fala do raciocínio, ou melhor, nada é falado do raciocínio como sendo um habitante do mundo racional, materializado em nossa pineal. Porque é o princípio dos esclarecimentos racionais para condizer com nossa inconsciência ou infantilidade existencial. Por isso, esse ponto de valor, o que de fato valoriza a vida humana, não é explicado, como vai ser explicado bem mais adiante, nos livros do histórico. Porque se fosse falado logo no início que todos trazemos envolvido em nossa pineal, um habitante do mundo racional, para ser desenvolvido dessa matéria pineal, para que, com isso, possamos deixar de ser uma vida sofredora e mortal e passarmos a ser uma vida eterna racional, tudo isso seria mais confuso ainda, porque quem sempre viveu na inconsciência naturalmente fica, inicialmente, confuso com as primeiras doses de consciência. Por isso teve que tudo ser comunicado da forma que aí está, no modo do desencanto, para que ao ser desencantado,
o encantado não se confundisse ou se abalasse demais. E assim foi, e assim é, todos naturalmente passando a se conhecer, passando a conhecer o projeto que nos fez vir a existir na deformação, para que, com a nossa evolução, encontrássemos a solução para nossa existência deformada, pelo desenvolvimento da desmaterialização de nossos raciocínios. Assim, hoje, todos passando a saber e entender, porque tudo seguiu esse trâmite de comunicação racional, o redígio do desencanto. E passando a saber e entender, principalmente que, apesar de tudo, nossas vidas foram projetadas para virem a ter solução. E que a solução é a ligação de nossas vidas materiais, na vida de nossos raciocínios, que é a vida eterna colocada pelo racional superior em nossa genética material. Sabendo disso, entendendo isso, todos seguem bem atualizados na fase racional, acompanhando muito bem os andamentos da fase racional, avançando na aquisição do correto saber racional. Quer dizer, todos deixando de entender as coisas como infantes e passando a saber e entender as coisas como adultos, com a maturidade racional. E com esse amadurecimento racional, com a maturidade dada pela assimilação em si mesmos do correto saber racional, todos passam a estar prontos para a sua vidência racional, para ver a importância de se atualizar e se manter sempre atualizado com os andamentos da fase racional, que racionalmente, toda e qualquer atualização refere-se ao avanço no saber, no entender, no sentir e compartilhar o correto saber racional. Aí todos perfeitamente atualizados com os andamentos da fase racional, porque na fase racional é o saber que vale. Salve! Muito importante saber. Como saber se você ainda se encontra no estágio primário racional ou se já está avançando ou já bem avançado no correto saber racional? Simples, muito simples saber disso. Vejamos. Ainda está na segunda relida dos 1000 livros? Se você ainda estiver na segunda relida, você ainda está na parte primária do saber racional, porque só avança para o correto saber racional, depois de concluir a segunda relida, porque aí fez ou está fazendo o curso supremo do raciocínio, que é o curso que dá o correto saber da cultura racional. Em sua relida, você está levando em consideração o redígio do desencanto, para fazer a correta interpretação dos assuntos racionais? Se não leva em consideração o redígio do desencanto em suas relidas, você só está repetindo a primeira lida, estando, portanto, no estágio primário do saber racional. Em sua relida, você sabe quais assuntos são afetados pelo redígio do desencanto? Se não, você continua lendo tudo emendado, misturado, sem definir corretamente os assuntos em separado, estando, portanto, ainda com o saber primário da cultura racional. Na relida dos 1000 livros, seja a relida que for, você está observando a particularidade do redígio do desencanto que está afetando aquele assunto. Se você não está observando qual característica do redígio do desencanto está afetando aquele assunto, certamente, você não vai saber interpretar corretamente aquele assunto. Logo, estará se mantendo com o saber primário da cultura racional. E qual a vantagem de se avançar do saber primário para o correto saber racional? A vantagem está em deixar de ser um pioneiro primário, para passar a ser um pioneiro adulto, amadurecido na correta ilustração racional. Que dessa maturidade cultural racional é que vem a colocação da pessoa em condições de ser agraciada com a vidência racional, mesmo antes da hora de sua imunização racional. Para ver o custo-benefício em se estudar da forma correta a cultura racional. Um custo muito minúsculo para um benefício grandioso. Salve! O raciocínio é a igualdade nos seres humanos. É o que dá a todos o poder igual, o poder de se libertarem da deformação, porque todos têm o raciocínio. Então, se trata de um dom natural, projetado por Deus e colocado pela natureza em todos os seres humanos. O dom do raciocínio, para que por meio dele, todos venham se imunizar dos males da vida e dos males do corpo, e venham se ligar ao seu mundo de origem, o mundo racional, para lá voltarem. Essa é a única igualdade na deformação, o raciocínio, por ser a parte racional nos seres humanos. Por isso, é a parte capaz de trazer a união e a concórdia universal. De resto, tudo é diferente, não há igualdade em coisa alguma, parece igual, mas não é.
Essa é a física da deformação, todos diferentes uns dos outros. Todos são feitos diferentes uns dos outros. Razão pela qual a natureza não admite igualdade de maneira nenhuma, porque a natureza faz todos diferentes uns dos outros. Sendo as diferenças também uma parte importante do projeto da planta humana, feita pelo racional superior, para a lapidação de todos. Então não há igualdades físicas na deformação, só o raciocínio, que são os habitantes do mundo racional, que todos trazem em sua pineal. Já na máquina do pensamento e da imaginação, não. Todas as máquinas são diferentes umas das outras. Parecem iguais, mas não são. Daí, todos pensando diferentes uns dos outros, porque sua estrutura física, a física do seu pensamento e de sua imaginação, é diferente da do seu irmão. E somado a isso, todos vivendo num mundo de incessantes variações magnéticas, produzindo assim, uma diferença ainda muito maior entre os seres. Mas o raciocínio não, por o raciocínio ser um habitante do mundo racional, por ser um feito do mundo racional, aí o que um raciocinar, todos vão raciocinar, porque o raciocínio é uma coisa só. E por isso, nisso, são todos iguais, por o raciocínio ser puro, limpo e perfeito. Não são feitos da deformação. Na deformação prevalece a diferença de tudo e de todos, até mesmo no que se refere à igualdade de direito ao desenvolvimento do raciocínio, nisso tem também suas diferenças. Porque a natureza dotou todos com o raciocínio, e preparou todos para desenvolverem a sua desmaterialização, e a ligação de todos a esse raciocínio, a essa vida eterna que todos trazem em sua genética material. Mas é o histórico de vida de cada um, que vai determinar o que a natureza vai julgar, se vai liberar para desenvolver o seu raciocínio, ou não. Porque a natureza é soberana na deformação, então as coisas não são iguais para as pessoas, porque a natureza em seu tribunal faz a diferença entre os direitos de cada um. Porque pelos abusos cometidos contra as leis da vida, as leis naturais da natureza, esses abusados perderam os seus direitos racionais. Com isso, ela nem permite que alguns cheguem perto do livro de sua salvação, porque já estão condenados às classes inferiores. Assim age a natureza, severa em seus julgamentos, pelas maldades e horrores praticados por seus feitos, por serem criminosos sem perdão. E assim prossegue a natureza, em seu governo soberano, até que a regência da vida passe a contar com a realização das coisas racionais. Aí diminui as diferenças no direito à racionalização, porque a fase da vida passa a ser outra, a regência passa a ser outra, aí diminuem as dificuldades, diminuem as diferenças de direito à salvação. E daí vêm outras leis, a regerem a vida humana. Todos serão servidos e atendidos igualmente, desde que façam por onde. Então passa a humanidade a ser julgada por outro tribunal da vida, que estabelece que todos têm o direito do erro e da perdição, para depois que passarem a se conhecer, constituir a volta ao seu estado natural, porque passou a se conhecer, por conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é de energia pura, limpa e perfeita, habitantes do mundo racional. E assim, muda a severidade, diminui a desigualdade no direito de todos participarem da racionalização de suas vidas. Porque passa a vigorar a regência racional sobre as vidas humanas. É a evolução natural da vida, é a realização do propósito racional para a vida de todos. E a natureza sabe disso, sabe desse momento que está para chegar, e aí está cobrando de todos o que pode cobrar, porque o magnético é severo em seus julgamentos e condenações. Mas nós, pioneiros, seguimos em frente, nos preparando para a vidência racional, para termos com quem contar e onde nos agarrarmos, e termos também como ajudar nossos irmãos, nessa terrível fase de liquidação. Salve! A Terra é o centro do universo. É o elemento central desse universo deformado, é o ponto de concentração de tudo. A Terra não é um planeta. A Terra é o ponto central da vida material, nesse universo deformado elétrico e magnético. Mas é falado assim, planeta Terra, para facilitar o entendimento das coisas, como se a Terra fosse da mesma família dos planetas, quando não é. A Terra não gira, não tem rotação, e nem translação. É parada e sua superfície descreve um plano. Não é uma bola, não é esférica. Sua superfície plana e oval é circundada por enormes montanhas cobertas de gelo, as quais são barreiras que retêm as águas do mar. Então, a Terra é muito diferente do que a ciência atual diz ser. Não surgiu por acaso, tem sua causa e tem sua origem, uma origem racional. Então é um campo de vida estacionário, com um propósito racional. Por isso,
tem todo esse sistema de altíssima complexidade para gerar e manter vidas, como o Sol, a Lua e as estrelas, a água, a terra, os animais e os vegetais. Tudo isso, e outras coisas mais, fazendo parte desse sistema cósmico deformado, para abrigar e evoluir vidas nesse centro deformado material, nessa deformação racional, para que, com o tempo, tudo possa evoluir, e então, voltar a ser o que era. E o que era? Antes de ser o que é. Uma massa cósmica pura, limpa e perfeita, uma planície racional. Salve! O objetivo do livro Universo em Desencanto. O objetivo do livro se confunde com o propósito da vida humana. Em outras palavras, o objetivo do livro é a realização do propósito da vida humana. E qual é o propósito da vida humana? É se tornar uma vida eterna racional, para ter como voltar ao seu lugar de origem, e passar a habitar o mundo racional. Esse é o propósito da vida humana, um propósito racional, de nascerem para o mundo racional. Então, o objetivo ou propósito dos livros Universo em Desencanto é prover a energia e o conhecimento necessários para que todos venham a atingir seu propósito racional. Assim, por esse meio natural, por meio da leitura dos livros racionais, todos vão desenvolver sua identidade racional, vão desenvolver os seus raciocínios, e por eles serão racionalizados. Racionalizados quer dizer, vão se tornar seres racionais, vidas eternas racionais. Então, aí está o maior tesouro para a vida de todos, os livros Universo em Desencanto, para que todos desenvolvam a desmaterialização de seus raciocínios, e por meio deles, sejam ligados ao mundo racional. E quem é o raciocínio? É um habitante do mundo racional que foi colocado no projeto de geração humana, para no momento oportuno vir salvá-lo. E quem projetou isso? O racional superior. E quem é o racional superior? É a fonte original da vida, a vida que fez todas as vidas no mundo racional. Então, projetou e aí está acompanhando o desenrolar da execução de seu projeto, do sucesso de seu projeto, que é a racionalização dessas vidas materiais, para a sua volta ao seu verdadeiro estado natural. Então projetou a planta humana, e a própria deformação executou. Que nisso entrou a natureza, para dar continuidade ao processo de geração de vidas humanas, por meio da reprodução. Que nessa reprodução, a natureza dota o ser humano com o raciocínio. E esse raciocínio, hoje, feliz e contente, por ver e saber que sua missão está sendo cumprida, porque está vendo que a vida que ele gerou, já está com os livros para a sua desmaterialização nas mãos, os livros Universo em Desencanto. Salve! A abertura da vidência racional. A abertura da vidência racional está condicionada à aquisição do saber racional. Sabendo dos assuntos racionais, tendo conhecimento da cultura racional, o estudante está tomando posse da consciência racional. E a consciência racional dada pelo correto saber racional, com o tempo, amadurece a pessoa, e aí abre a vidência racional. Aí a pessoa passa para um outro nível de vida, para uma outra dimensão de vida, entra no mundo invisível. Invisível para nós hoje, mas visível para a vidência racional. Então, a pessoa passa a viver uma outra vida, passa a viver em um outro mundo, porque agora está enxergando as coisas, com a sua própria vidência racional. Aí vai entender tudo o que não entendia, vai saber o que não sabia, e vai ver como de fato é o funcionamento das coisas, nessa mecânica material elétrica e magnética. Como quem diz, hoje estamos vendo esse presépio de marionetes, mas, amanhã, estaremos vendo quem são aqueles que comandam as cordas que movimentam as marionetes. Que dessas marionetes, sem vidência, somos nós, uma delas. Então essa é a grande graça divina, conferida a todos os estudantes racionais, a vidência racional, mesmo antes de sua imunização racional. Mesmo ainda pensando e imaginando, mas já com a vidência racional, porque por seu esforço, por seu capricho, estudou e passou a ter o saber racional, passou a ter a consciência dada pelo saber racional. Então esse é o poder do estudo racional, esse é o propósito do saber racional, dar condições a todos de terem a vidência racional, mesmo antes de sua imunização racional. E hoje, todo meio racional já sabe disso, já sabe da grandiosidade disso. Por isso aí está um enorme número de pioneiros, dedicados ao aprendizado racional, dedicados em obter o correto saber racional.
com muitos já adiantados, adiantadíssimos, faltando tão somente pequenos ajustes e a conquista de mais alguns pontos para atingirem a contagem necessária, para terem a vidência racional aberta. Que tudo o que precisam, os recursos, que são os 1000 livros, as explicações, que são os inúmeros vídeos do João, aí estão ao alcance de todos, faltando então, só finalizarem o curso supremo do raciocínio, para receberem esse prêmio de honra ao mérito. Assim, merecedores que são, pela busca caprichosa e empenhada na aquisição do correto saber racional, somos todos merecedores da vidência racional. Salve! Os livros originais. Foi esse o meio arranjado pelo racional superior para disponibilizar, para cada indivíduo do mundo, a sua energia em forma de assuntos racionais, em forma de cultura racional, para que cada indivíduo possa ter o seu raciocínio desmaterializado. Então, por meio de livros que contêm a energia de Deus materializada em forma de cultura racional, veio à Terra a salvação de todos. Salvação aqui quer dizer, todos, em vida, tendo suas vidas materiais sofredoras e mortais, transformadas em vidas eternas racionais, pelo desenvolvimento da desmaterialização de seus raciocínios. Uma forma muito natural, muito racional, a disponibilização do poder de Deus, o racional superior, em forma de livros, para a racionalização de todos. Vindo daí o fim das discórdias, conflitos e beligerâncias, por todo o mundo, vindo daí a união da natureza com seus feitos, vindo daí a paz, o amor e a fraternidade universal. Tudo pelo meio mais simples possível, por meio da leitura dos livros do mundo racional, os livros Universo em Desencanto. Por terem nesses livros, a cultura racional, que é o poder da origem disponibilizado para todos os povos do mundo. Então, um tesouro, ou melhor, o tesouro dos tesouros, o elemento mais importante já materializado na Terra, tão importante, tão valioso que o início de seu ditado, estabeleceu de forma oficial, o início da fase racional na Terra, a fase do encontro dos seres humanos com Deus. Iniciou, então, com o ditado da cultura racional, a fase de Deus na Terra. Mas, como tudo se achega na forma material, ou magnética, para depois progredir para a forma racional, teve o trato dos livros Universo em Desencanto na forma comercial, como se o racional superior fosse um vendedor de livros. Mas evoluindo a fase racional, com os ditados da cultura racional, tudo foi sendo esclarecido, tudo foi sendo explicado, e ficando por conta dos poderes da deformação, darem o sentido racional no trato e distribuição dos livros de Deus, para a salvação da humanidade. Porém, infelizmente, muitos não foram capazes de alcançar esse entendimento, devido ao seu magnetismo, o seu materialismo, o seu atraso em relação ao saber racional, no reconhecimento da importância dos livros do mundo racional estarem ao alcance de todos. Surgindo daí a oposição de todos aqueles que não aceitam o bem da humanidade, tantos os visíveis, quanto os invisíveis. Uma oposição ferrenha, por ainda estarmos na fase de transição da regência magnética para a regência racional, fase essa que ainda vigora a ação dos poderes magnéticos sobre tudo que é racional aqui no chão. Sendo esse, o modo do desencanto, que é a progressividade de tudo, começando de um jeito material, para depois vir tomar o jeito verdadeiro racional. Por isso, o respeito a tudo e a todos, dando oportunidade para todos fazerem o verdadeiro bem à humanidade, colocando os livros do fim dos sofrimentos e das mortes, ao alcance de todos. Todos tendo sua chance de agirem em prol da humanidade, a favor da racionalização da humanidade, até que chegue o fim da fase de transição, e venha a regência dos habitantes do mundo racional sobre as coisas racionais que aqui estão, sobre o trato, produção e distribuição dos livros do amor de Deus, para toda a humanidade, por todo o mundo. Aí, por todo o mundo, e em todas as línguas, teremos os livros da origem, os livros originais do mundo racional, os livros que contêm os ditados do verdadeiro Deus, gratuitamente para todos, para dar um fim na tortura por que passam os seres humanos, há milhões de milênios. Salve! Os planetas e a natureza. A natureza são dois poderes, duas energias, o elétrico e o magnético. Esses poderes são soberanos no governo dessa natureza material, nesse mundo das 7 partes, dessa deformação racional.
E os planetas são de outra mecânica, não estão sob o domínio da natureza, são seres de vida eterna dentro da deformação, mas que vão se acabar, como tudo que aqui está, para poderem se transformar para o seu estado natural. Então, duas mecânicas distintas, a da natureza e a dos planetas. E os planetas, no uso de seu livre-arbítrio, se metem no governo da natureza, se metem a influenciar na vida dos feitos da natureza. Com isso, criam esse dissabor à natureza, como quem diz, lapidam a natureza. Principalmente no passado, quando muitos desses planetas desciam para perto da Terra e faziam seus revezamentos, para adotarem seus signos, os seres humanos, maltratando uns e ajudando os outros. Agindo assim, sem considerarem o que a natureza havia programado para aquelas pessoas. Então desciam, e por aqui ficarem um bom tempo, se carregavam com a poluição do chão, dos vulcões e de outros mecanismos que jogavam suas poluições para o espaço. Com isso, aqueles seres que foram formados pelas virtudes perdidas dos habitantes do mundo racional, que vieram acompanhando a deformação, os planetas, aqueles que desceram, se tornaram visíveis como aí estão, devido à poluição. Mas nem todos faziam isso. Esses que faziam isso foram poucos. Já os demais ficaram em seus lugares, vivendo nas imediações entre o astral inferior e o astral superior. E como lá ficaram, não se poluíram, não tomaram essa forma visível, não se revestiram com essa casca de poluição material. E hoje, todos esses planetas já sabendo da fase racional, da missão da natureza, e alguns já concordando em se manterem alinhados com a fase racional. Mas, cada um agindo a seu modo, como aí ainda seguem as brigas entre os planetas, ainda seguem alguns planetas se metendo com a vida aqui no chão, se metendo na vida dos seres humanos, como se não bastasse já toda essa lapidação. Então tem isso, tem essas vidas e muitas outras, que nem mesmo são faladas, que se metem nas vidas humanas, que trazem mais angústia e tristeza para nós aqui que estamos nessa fase de liquidação. Por isso, seguimos em frente, estudando caprichosamente, para que possamos logo termos a vidência racional, e nos libertarmos desse mundo de lapidadores e de verdugos dessa deformação material. Salve! Um novo habitante do mundo racional. O corpo humano é um complexo material elétrico e magnético que produz uma vida, a vida humana. Sendo, portanto, a vida humana, o suprassumo da matéria, a parte mais valiosa da matéria, por ser a parte que tem condições de elevar esse conjunto de vida material ao seu verdadeiro natural. Então o corpo produz a vida, e a vida vai se salvar e salvar o seu corpo, possibilitando sua transformação para o seu lugar de origem, a planície racional. Com isso, cessam os sofrimentos do corpo e da vida. Cessam os males do corpo e da vida. Porque a vida se ligou à energia suprema racional. Eis a razão da grandiosidade da vida humana, uma vida inteligente capaz de se salvar, e salvar seu corpo dessa condição deformada infernal. Então o corpo produz a vida, e a vida, pelo desenvolvimento do raciocínio, providencia a salvação de si mesma e de seu corpo. Porque no desenvolvimento do raciocínio está a ligação do aparelho racional ao mundo racional. Assim salva a vida e salva o corpo, é a imunização racional. A vida elétrica e magnética passa a ser uma vida racional, e o corpo material elétrico e magnético passa a ser um corpo de matéria ligado à energia racional, um aparelho racional. Muda assim a conjuntura de vida material. A vida é ligada à vida eterna, que é o seu raciocínio, e o corpo de matéria é ligado à mecânica racional. A vida passa a ser conduzida e orientada pelo raciocínio, assim como o seu corpo material, por meio do funcionamento da máquina do raciocínio, a glândula pineal. Então, por meio do desenvolvimento da ligação com o seu raciocínio, a vida e o corpo que a produziu se integram à mecânica racional, a mecânica de salvação da humanidade, e são ambos conduzidos ao seu verdadeiro lugar de origem, a planície racional. Com isso o corpo de matéria, que foi transformada para o seu estado original, passa a ser um corpo de pureza racional, e a vida humana que foi transformada em vida eterna racional, passam a ser, juntos, um novo habitante do mundo racional. Salve!